somos da Turma Tricolor. Hoje está no ar o nosso podcast Mulher de Fala e adivinha qual vai ser a fala do dia? Bora, Bahia! Gente, eu estou tão emocionada. Estou tão emocionada para fazer este episódio que vocês nem imaginam. E trouxe uma convidada, a mulher que me levou para o estádio. Eu passei a amar todos os jogos na Fonte Nova, porque o quê, meu amor? Porque eu conheci Carolina. Seja bem-vinda, Carolzinha. Oi, sim. Eu só fiz meu trabalho, né? Todas que quiserem eu levo. Eles também eu levo. Eles eu levo. Quem quiser, levo também. Até linguagem binária rolou aqui, viu? A mulher é demais. Claro, minha gente. Eu não consigo imaginar outra pessoa no mundo que eu pudesse falar do meu Bahia, do nosso Bahia, que não fosse você. Porque você é uma das mulheres mais apaixonadas por esse time que eu já conheci na vida. E detalhe, era pra gente falar de futebol. A gente pode. Mas veja só, o que é o futebol se não o Bahia? Gente, o Bahia é mais do que um time. O Bahia deixa a gente assim emocionado. A gente vai fazer... Eu fiquei pensando, eu falei, gente, Celine, preste atenção, Celine, não se empolgue. Você vai falar de futebol, veja bem, na verdade, a gente já entendeu, né? Que a gente vai falar só do Bahia. Mais ou menos. A gente pode falar um pouquinho de futebol, mas é porque o Bahia, o futebol confunde, sem né? Sem crítica. A gente jura que a gente não vai criticar o vice. Ou não estava liberado, né? Não podia. Eu não vou conseguir seguir o roteiro, gente. Não tem jeito. Não precisa citar. Vamos começar falando um pouquinho do histórico, né? A gente está num processo de que hoje, graças ao meu bom Deus e à evolução da história da sociedade, hoje nós podemos falar de futebol com muita tranquilidade. Não tanto quanto a gente deveria e merecia. Sim. Porque o espaço da mulher dentro do aspecto do futebol ainda é muito rechaçado. Infelizmente, por diversos fatores, né, que a gente vai bater papo aqui ao longo dessa conversa, a gente vai trazer. Mas assim, o que eu queria na realidade era trazer um pouquinho do histórico do quanto antes era tão mais difícil encontrar duas mulheres que gostam de futebol, que acompanham, porque assim, ó, presta atenção. A gente não é só duas torcedoras, a gente é sócia do Bahia, gente. Olha, você se associar a um clube é para poucos, porque tem que ter muita paixão envolvida. E além de se associar, a gente acompanha os jogos, a gente acompanha nos estádios. Não existe um jogo. Ó, eu nunca achei que isso ia acontecer comigo, viu, Carolina? A culpa é toda sua. Então, mas não existe um jogo que eu não consiga assistir. E o quanto hoje o futebol é forte na minha vida, o quanto hoje esse amor pelo Bahia é forte, e o quanto hoje isso é uma coisa que eu não abro mais mão de ter. E há um tempo atrás era uma coisa que a gente não via acontecer, né? A gente não conseguia ver mulheres no estádio, a gente não conseguia ver famílias, na realidade, inseridas nesse contexto. E você, na verdade, também por isso você está aqui para contar, você tem um histórico dentro do futebol, você tem um histórico de acompanhar seu pai, né, nos estádios, desde muito pequena, desde quando você era muito criança. E, na verdade, acompanhar minha mãe, né? Sim. Porque eu tenho uma família que, assim... já iniciando esse histórico, a minha família, por parte de mãe, as mulheres nunca tiveram esse problema e esse bloqueio em gostar de futebol. Porque minha avó sempre gostou de futebol. Ai, eu não sabia disso, que ótimo. Então, assim, é um bloqueio que nunca existiu. Minha mãe ia pro estádio antes de conhecer meu pai com os irmãos. E aí, quando ela conheceu meu pai, só reforçou um pouco mais. E aí, ela, quando eu era muito pequena, porque bebê é complicado e com homem. Sim. Mas como ela ia aos jogos... A gente, mãe, nem confia. É. Não conta não isso. Deixar ir pra um estádio, um bebê só com o pai, tomara que alguma mãe consiga, porque eu não conseguiria. Eu acho complicado. Inclusive, é algo que eu nunca vi. Assim. É. Então, minha mãe, ela me levava. E ela ia a todo jogo. E quando eu fui crescendo, primeiro ano, segundo, 2 anos, 3 anos, que você ainda é muito nova, eles foram percebendo... Porque, assim, meu pai, quando eu era nessa idade, assim, muito bebê, ele não queria. E ele reforçava que ele não achava que eu tinha que ir pro estádio. Mas não era porque eu era mulher. Sim. Era porque ele achava... Porque eu nasci numa época que o Bahia já não estava muito bem.
Então ele dizia que pra que acrescentar, né? Vai sofrer, vai criar uma menina pra sofrer. Aí só que eles perceberam o seguinte, que além de eu sentir muita vontade de ir, de eu pedir pra ir, eu apesar de ser uma criança muito danada, muito assim, de pular, de brincar, de correr, enfim, de aprontar milhões de coisas, quando eu chegava no estádio de futebol, eu não fazia nada disso. Eu chegava, eu não pedia comida, porque a maioria das crianças pede, né? Pipoca, sempre. Comida, biscoito, enfim. Hoje sanduíche, tem mais coisas. Na minha época não tinha nada disso, era só a pipoca mesmo. O rolete de cana que passava. Eu não sei se Liz vai pro estádio pra ver o Bahia ou se ela vai pro estádio pra tomar aquele sorvete. O sorvete. Da fonte, que só tem lá na fonte. Isso. E aí, assim, eu não fazia nada disso. Eu ia, ficava esperando o jogo começar sentada. O jogo começava, eu assistia o jogo. Eu tirava dúvidas sobre situações do jogo. Eu conversava sobre futebol o tempo todo com meu pai. Quando acontecia qualquer lance de jogo, eu conversava com ele. Meu pai jogou futebol, então eu conversava com ele. Pai, ele podia ter feito isso, ele podia ter feito aquilo. Como é que a gente pode fazer? Então, assim, eu fui crescendo e meu pai e minha mãe foram percebendo essa evolução. E eu sempre fui ao estádio assistir o jogo de futebol. Você tinha que idade com isso, quando tudo isso começou? Assim, eu vou pro estádio, eu fui a primeira vez pro estádio, eu tinha 6 meses. Então é um pouco complicado saber quando foi que tudo isso começou. Mas desde que eu tenho consciência, com 5, 6 anos, que eu já começo a lembrar das situações, sim, eu já lembro de fato de eu tendo essas conversas com meu pai, das coisas irem acontecendo, de eu ir tirando dúvida, de eu assistir jogos que me marcam, entendeu? E aí, quando eu fechei... E assim, no início minha mãe ia, depois minha mãe precisou se ausentar um pouco dos estádios, e era complicado, porque eu ainda tinha 5, 6 anos quando ela parou de ir pro estádio, e aí meu pai fazia assim, mas filha, como é que eu vou te levar? Tem a situação de banheiro. Naquela época, era a Fonte Nova antiga, e o estádio não tinha estrutura nenhuma, porque hoje você tem uma estrutura de estádio. Antigamente você não tinha estrutura de estádio. O banheiro mal tinha lá o espaço para você fazer um xixi e tal, era todo sujo, tudo de cimento. E para eles levar, com certeza, muito complicado. Era muito complicado. Homem, né? E aí, assim, só para você ter uma ideia, era de um jeito, a minha proximidade, que eu comecei a parar de beber água antes de ir ao estádio, para poder não sentir vontade de ir ao banheiro durante o jogo, hora nenhuma, para só fazer xixi quando eu chegasse em casa. Para isso não ser uma desculpa para ele não te levar. Para ele não me levar. E aí, quando eu comecei a fazer isso, eu dizia a ele, pai, você percebeu que eu não fui no banheiro hoje? Que era para ele não ter uma desculpa. Isso lá para os 6, 7 anos. Aí eu lembro quando eu fiz 7 anos, eu cresci muito rápido. E aí eu fui começando a ficar pesada. Ele me levantava para poder me tirar da Fonte Nova. E aí, quando eu fiz uns 7 anos, mais ou menos, ele disse a mim assim, pai, você tá pesada. Eu não tenho mais como te carregar pra gente sair do estádio. Se você quiser vir, você vai ter que começar... Você fala isso pelo tumulto, né? Na hora da saída dos estádios. Sim. E se você quiser continuar vindo, você vai ter que sair no chão. Eu olhei pra cara dele e fiz, tá bom. Por mim, tudo bem. Se o problema fosse esse, acabou o problema, não tem mais. E aí, ele fazia isso. Ele me botava na frente dele, me abraçava e a gente saía. Então, assim, o estádio pra mim foi acontecer... É tipo a música, deixa acontecer naturalmente. O estádio pra mim foi assim, as coisas foram evoluindo naturalmente. E é importante a gente lembrar, a gente contar aqui, na verdade, né? Que só a gente que sabe disso. Que, de fato, eu não gostava de futebol. Na verdade, não é nem que eu não gostava de futebol. Meu histórico com futebol é assim. Eu era torcedora de Copa do Mundo. Então, de 4 em 4 anos, eu fazia uma super festa, mas fazia festa mesmo, assim, marcava para assistir os jogos de galera, com amigos, com família, porque isso vem do meu pai. Meu pai gostava de Copa do Mundo, então foi o que eu herdei. Mas meus irmãos, em si, de um modo geral, a maioria deles, nunca foi muito afeito a futebol. Então, não era uma coisa que fazia parte. Né? Na sua família não tinha na minha família essa não aproximação. Tinha, então a gente só torcia pro Brasil e tava tudo certo. Até que meu marido começou a ir para os estádios sozinho e ele falava, o sonho da minha vida era que você fosse. Eu queria você do meu lado. Eu falava, ai filho, vai ficar para uma próxima porque não vai rolar. Até que eu comecei a... Vamos lá, né? Tem uma fase da relação que você fala assim,
custa quanto pra mim fazer isso? Se pra ele isso é importante, custa Sim. quanto pra mim fazer? Aí eu comecei a pensar que, de fato, ele me pedia muito e que era uma coisa importante pra ele, então ok, vou fazer o esforço. Até que eu te conheci, né? E aí, quando você falava do estádio, você não tem noção da energia que é aquilo ali. Você precisa ver o Bahia ganhar na Fonte Nova. No dia que você vê, nunca mais você vai querer deixar. E eu nunca vou me esquecer da primeira vez no estádio. E é Que assim, foi, gente, quando a torcida do Bahia vibra, é um negócio, meu Deus, não existe. e assim, Toda arrepiada. você pegou, eu digo assim, que quem conheceu a Fonte Nova antiga Não conheci. sente diferença. Porque era assim, a Fonte Nova antiga, eu entrava no estádio, o time do Bahia não era bom, deixando aqui bem claro. Eu tenho 26 anos, então eu nasci em 94, o Bahia caiu a primeira vez em 97. Então eu não conheci o time do Bahia de 88, eu não conheci os times posteriores que foram bons, eu só vi o Bahia iniciando uma fase ruim. Sim. Então eu realmente amo o Bahia. Ou seja, eu não tenho outra Eu ia dizer isso justificativa. agora. Ou seja, amor, é amor. Não Na tem verdade, a jeito. minha fase boa do Bahia é agora, então... Sim. E que já não tá tão boa assim, né? Exatamente. Vamos Mas lembrar. assim, a Fonte Nova tinha uma energia, a antiga, o estádio Otávio Mangabeira, né? Ele tinha uma energia que você entrava no estádio e você achava que o Bahia podia ganhar do melhor time do mundo. Sim. Eu peguei, assim, eu assisti a Série C toda dentro do estádio e a Série C foi algo surreal. Você ter... Dizia-se pelo letreiro que tinham 60 mil pessoas dentro do estádio. Mentira! Aquele estádio... Não esqueço nunca, Bahia e Vila Nova. Se não me falhar a memória, dia 25 de novembro de 2007, que foi o dia que a Fonte Nova caiu. Gente, a mulher é quase uma enciclopédia futebolística. Bahia e Vila Nova 0-0. O Nonato perdeu um pênalti. Aquele jogo não tinha 60 mil pessoas dentro daquele estádio, nem a pau. Porque quando o juiz marca o pênalti, que a torcida do Bahia levanta pra comemorar, ninguém sentou mais. Não tinha como você sentar. Porque não tinha espaço. Então era uma coisa assim... Eu me arrepio toda falando. Que é real. Aquele estádio tinha uma energia. É claro que assim, a Fonte Nova ela vai criando os seus momentos e à medida que o time foi se ajustando, foi crescendo, ela tem uma energia diferenciada. A torcida do Bahia, por ser uma torcida de estádio, ela traz esse poder mesmo de carregar o time. Porque tem isso. Sim, sim. Torcida, ele tem esse poder de carregar o time. Inclusive, o filme do Bahia, dizem que inclusive a torcida não é uma torcida, porque é uma paixão diferente. E eu carrego isso comigo, você sabe disso. Sim. Sempre. É enraizado. Eu vou a todos os jogos do Bahia desde os 7 anos de idade, depois da Copa do Nordeste. Porque o Bahia foi pra final com vitória na Copa do Nordeste em 2002. Eu tinha ido pro campeonato inteiro. Na final, meu pai olhou pra minha cara e fez: "Você não vai não, porque é um Bavi, uma final de uma Copa do Nordeste. O medo do Você estádio só tem lotado." 7 anos, um estádio lotado, eu não vou lhe levar." Um Bavi dentro da Fonte Nova. Aquele foi o último jogo que eu não fui. Por quê? O jogo foi 3-1. O Bahia deu um olé no Vitória. Eu dentro de casa, louca, desesperada, pulando. Quando ele chegou em casa, eu disse a ele: "Se você me deixar em casa mais alguma vez por qualquer jogo, eu vou ficar um mês sem falar com você." Você tinha 7 anos. Eu tinha 7 anos de idade. Bicho. De lá pra cá, eu fui a todos os jogos do Bahia. Inclusive, assim, deixa eu dizer, porque é especial, porque eu recebi ontem um e-mail do Esporte Clube Bahia dizendo que eu sou debutante como sócia. Eu fiz 15 anos de sócia do clube. Ô, gente, vai demorar. Eu recebi esse e-mail, não pode ser antes, não. Meu e-mail. primeiro sócio, eu tinha 11 anos. Não era nem um sócio, que era um programa que o Bahia tinha, enfim, não lhe dava nada e você pagava muito pouco ao clube. Sim. Foi na Série C. Isso. Há 15 anos. Gente, E aí, 15 anos de sócia. Mas a gente vai chegar no ponto de falar do ser sócio, porque assim, é uma coisa que eu realmente sei muito pouco, e estou aqui para aprender com você, inclusive, nesse momento também isso, porque você me dá aula, né? Quando a gente fala de futebol, eu fico caladinha, quietinha, porque eu só abro a boca quando eu tenho certeza. E a única certeza que eu tenho é que o Bahia é o melhor time do mundo. Que o Bahia é, de fato, a nossa seleção.
mas eu não entendo da parte técnica do futebol. E eu não tenho nenhum problema em falar disso, inclusive, porque, muito embora isso seja um problema para a sociedade, porque eu me encaixo dentro do padrão que todo mundo critica, né? Aquela mulher que, mas você não entende de futebol. E eu estou aqui justamente para provar que eu não preciso entender de futebol para eu acompanhar os jogos e para eu ser, de fato, uma torcedora e ser, de fato, uma sócia. E fazendo um adendo, tem muito comentarista de Rede Globo, de TV Aratu, de, enfim, N TVs que tem aí que não entendem nada, estão ali e só falam besteira. Sim, então, assim, pra eu falar uma palavra e pra eu fazer um adjetivo bonitinho, né? Besteira. que eles só assistem um jogo que eles... Eu não entendo qual é o jogo que eles estão assistindo, porque só eles comentam. Então, assim, na verdade, essa pressão da mulher entender sobre o futebol vem de um fato de que o homem acha que a mulher não tem que estar próximo ao futebol. Isso. Então, pra gente se... Historicamente, os homens acham que futebol é coisa de homem. Então, pra se qualificar pra estar próximo ao futebol, seja jogando, seja no estádio, seja qualquer coisa, a mulher ela tem que saber mais. Ela tem que se posicionar mais, ela tem que se impor mais. E eu senti isso a minha vida inteira. Sim. Porque quando você começa a frequentar os estádios de futebol, você tem... É meio que assim, você acaba se sentindo na obrigação de saber o que você está falando. Sim. Porque senão você não é qualificada, você é a maluca. Sim. Você é a torcedora louca que tá como se você fosse uma animadora de torcida. Sim. Entendeu? Entendo. Eu acho que assim, ó, o machismo é muito forte nessa parte. E, inclusive, eu acho incrível que hoje a gente não tem incentivo como deveria, mas que tenha pelo menos um espaço para que o futebol feminino apareça. Mas é uma coisa que eu acho que deveria, de fato, ser olhado com mais cuidado. Mas isso vai de encontro ao que a sociedade espera. Então, assim, lugar de mulher não é no futebol. Então, como que eu vou estimular, né, o futebol feminino, por exemplo? Como que eu vou estimular a presença da mulher nos estádios de futebol? Como que eu vou dar incentivos diferenciados para que a mulher, por exemplo, queira se tornar sócia do clube? Então, assim, eu particularmente entrei num período, passei a acompanhar o time num período onde a gente já veio do histórico de Belintani, que ele acabou trazendo muito a questão do espaço da mulher. Não só isso, né? O Bahia acabou naquela época quebrando um monte de barreiras. Vários tabus. Derrubou muito tabu, a gente enfrentou a questão do preconceito, do racismo, a gente enfrentou a questão dos homossexuais, que o Bahia tem camisa diferenciada. Então, assim, e ele teve, eu me lembro que houve também um programa, não sei nem se ainda existe, que é o Me Deixem Torcer. Que é justamente para dar espaço para as mulheres nos estádios de futebol. O aplicativo do Bahia, o Sócio Digital, ele tem numa das abas, no final da página, ele tem a possibilidade de você, no momento, no estádio, realizar uma denúncia de assédio. Perfeito. Então, assim, o Bahia, ele tem muito ele acabou entrando nessa briga. Sim. O que pra mim é muito bom, que passei por milhões de coisas, é muito bom. É essencial ter o clube do seu lado. E é uma questão de evolução mesmo. Hoje, eu já não me sinto tão só no estádio de futebol como eu me sentia antes. Porque, assim, quando eu era muito nova, acaba que a gente não presta atenção, mas você vai crescendo, você vai tendo outras percepções. Quando eu era muito nova, nos estádios, não tinham mulheres sozinhas. Era a mulher que ia acompanhar o marido, ou que ia acompanhar o irmão, ou o pai, enfim. Não era aquela mulher sozinha que ia falar de futebol. Grupo de amigas, por exemplo, que iriam torcer. Como a gente vê hoje muito, né? Isso. E quando tinha, era aquela mulher extremamente masculinizada. Então, eu cresci nesse ambiente tendo todos esses problemas. Porque, assim, eu sempre gostei muito de futebol, de esporte de forma geral. E isso é complicado você sendo mulher, porque as outras mulheres, elas não crescem com esse, a gente fala de várias formas, mas assim, elas não crescem com esse incentivo. Você não tem um incentivo familiar para falar sobre essas coisas. Então, assim, o meu caso foi diferente, porque a minha família nunca me podou. Então, eu cresci tendo esse incentivo para gostar de esporte e de futebol especificamente. Então, quando eu fui até por seu pai ser jogador, né? Isso. Já vinha muito, muito forte isso na sua família. E assim, aí você vai criar grupo de amigos. Eu tinha
assuntos completamente diferentes do que as outras meninas. Então, eu acabava que eu entrava no colégio e o meu grupo de amigos tinha 1 a 2 meninas. E era com os meninos. E o resto era tudo homem, Sim. sabe? E eu fui crescendo assim, porque a mulher, ela não fala de futebol, ela não fala de esporte. Ela normalmente fala de cabelo, roupa. E isso não é generalizando, Sim. mas é a forma como a sociedade foi construindo a mulher. E eu acho que é importante a gente falar de uma coisa que existe um preconceito muito forte, justamente no que você falou, na mulher que é masculinizada, porque geralmente ela é homossexual. Então, é aquela coisa de que se a mulher gosta de futebol, é porque, na verdade, ela é uma mulher lésbica. E você é heterossexual. Você é uma pessoa que seu namorado vai pro estádio com você. Mas Às você vezes. não... porque ele realmente ele não colabora. Ele não gosta. É um fato, ele não gosta de sim. futebol. Então, assim, eu também não tenho essa... Que, na verdade, quem gosta sou eu. Então, Sim. eu sempre tive E isso muito respeitar aberto. o espaço é fundamental. Mas, então, assim, você quebra muita barreira justamente porque você mostra no seu dia a dia, com quem lhe conhece. Eu me lembro de você na pós-graduação, indo com a camisa do Bahia. A pessoa De casaco do Bahia. A pessoa vai pra aula de pós-graduação. Carol também é advogada. A gente, na verdade, não se conheceu, né? Eu sou formada há muito mais tempo, porque Carol é neném, vamos deixar claro. Mas a gente fez uma pós-graduação juntas em Direito Processual Civil, que é da nossa área jurídica, não tem absolutamente nada a ver. Mas o Bahia estava presente na nossa pós-graduação. Por quê? Porque Carolina chegava lá como? Toda trajada. E eu ficava assim, gente, como assim? Sabe? Porque você destoa. Você destoa do universo jurídico quando você tá lá, justamente porque a primeira impressão que a gente tem quando a gente vê uma menina indo para uma faculdade de pós-graduação de direito com uma camisa de um time, a primeira coisa que você pensa é justamente que ela é lésbica. Você pensa, é porque se veste igual a menino. E você A gente tem esse preconceito muito enraizado. E assim, eu já sabia, né? Óbvio que você era hétero, que você tinha um namorado e tal. Mas, e você quebra muito essa barreira. Porque você não é só a menina que gosta de futebol. Você é a menina que entende pra caralho de futebol. Você é uma menina que cala a boca de um monte de homem quando tá falando de futebol. Então, assim, você sabe do que você está falando. E você não é aquela pessoa que precisa provar nada pra ninguém. Quando você abre a boca, simplesmente todo mundo fica assim, né? Eu acho que ela sabe do que ela tá falando. Né? Então, eu ficava caladinha ali escutando, mas eu via. Inclusive, nos estádios, quando a gente vai pros jogos juntos, eu vejo como que os meninos que estão mais habituados a assistir o jogo com você, já lhe pedem opinião e já... Carol, o que você acha? Sabe? Mas pra chegar nisso aí, você tem todo um processo. Isso. E, na verdade, assim, se você prestar atenção, é a galera mais nova. Sim. De uma geração mais nova. Isso. Mas a galera mais antiga é mais difícil. E, assim, eu converso muito sobre isso e outro dia eu tava até comentando. Você faz assim, Carol, me dê sua opinião. Se eu tiver num grupo de amigos e eu der minha opinião sobre o futebol, e eu discordar da opinião de algum homem que falou, eu sou a maluca. Sim. Eu sou a louca. Hoje você fala isso? Ainda acontece? Acontece com quem não me conhece. Porque quem já me conhece, você acaba criando um respeito quando você nota que a pessoa sabe do que ela tá falando. Pra qualquer assunto. Verdade. Mas assim, pra quem não me conhece, ainda tem esse negócio de que, porque eu discordei de um homem, eu sou a maluca, a louca. Você não entende do que você tá falando. Você não entende disso, Como que você tá falando de futebol? E assim, se fosse o inverso, se eu fosse homem, ele não me chamaria de maluco, de louco. Ia ser só o amigo que discordou dele. Sim. Mas é o que eu falo sempre, assim. A gente vive em uma sociedade essencialmente machista. E é muito difícil você negar isso. Porque tá presente, tá enraizado. Você vê nos pequenos detalhes. Você deu um exemplo perfeito. Se um homem discorda de outro homem, ele é só um homem discordando de outro homem. Se uma mulher discorda de um homem em um assunto que, tecnicamente, ele entende que é um assunto masculino, sim, você é louca, você não sabe do que você tá falando, exatamente, né? Então, é onde a gente vê o quanto a gente precisa, de fato, abrir espaço e dizer, peraí,
Vamos não é com só calma. você que sabe falar disso, sabe? Exatamente. E eu preciso que a minha opinião, que a minha voz seja escutada, que a minha Isso. opinião seja respeitada. Porque você precisa entender que o que faz com que você goste de um assunto ou de outro assunto e que você entenda Não tem nada a ver com é gênero. simplesmente o tanto que você se dedica a aprender sobre aquilo. Exatamente. Né? E não tem nada a ver com gênero. Não, e assim, futebol, você, pra conhecer de futebol, você realmente você tem que estudar. Não dá pra ser no E simples. até E você diz assim, assistindo, né? é. Eu hoje já sei muito mais do que antes. E eu assim- acho engraçado contar isso, porque assim, o primeiro jogo, não sei se você vai lembrar, mas assim, os primeiros jogos que eu ia, eu ficava calada, porque sim, eu sou uma pessoa que eu tenho muito bom senso. Então eu falo, porra, se eu não sei falar desse assunto, eu vou calar a boca. Não tenho essa necessidade de autoafirmação, não quero ficar provando pra ninguém que eu entendo do que eu não entendo. Não preciso disso. E eu gosto de aprender, sou bem curiosa. Mas aí vocês ficavam falando assim, mas jogou pro zagueiro. Aí eu ficava, puta que pariu, o zagueiro é quem? O zagueiro, ele fica em qual posição? Aí eu ficava tentando... Só sabia distinguir o goleiro. Meu amor, o único e daquela no galera máximo, o ali... atacante. O único... Até o atacante eu ficava na dúvida. Eu falava, vem cá, mas não só pode fazer gol quem é atacante, não? Como é essa história aí? Me explica aí. Então, lá atrás, eu era essa figura. Só que meu marido sempre foi um cara extremamente paciente, né? Então, ele ria Meu pai todas era as assim. vezes que eu fazia uma pergunta, mas era um riso assim. Era um riso acolhedor. Ele nunca me julgou, né? Ele falava assim. Eu só fazia, amor, mas vem cá, como que aquele homem saiu lá de trás e fez gol? Não é só o atacante que tem que fazer gol, não. Sabe aquelas coisas que você só sabe quando você assiste futebol? Aí ele ria e falava, não, filha, eu vou te explicar. Calma que eu vou te explicar. Quando era uma coisa mais complexa, ele falava, quando chegar em casa, me lembre que eu tenho que te explicar essa parte, porque assim, agora no meio do jogo, o jogo tá acontecendo, você quer fazer pergunta. Mas assim, eu ficava justamente perdida, porque você não tem, eu não tinha base, eu nunca tive base de educação de futebol. Então, na minha cabeça, torcer era o meu referencial de torcer, que era o quê? A Copa do Mundo. Faz um mega evento em casa, todo mundo uniformizado, E acabou. tem aquele grito do olê, na hora do gol a gente vibra, e tá lindo, meu amor, a gente tá preocupada com o resultado. Então, eu fui inserida no futebol assim, e para mim, eu também não tenho necessidade de aprofundamento técnico. Eu não tenho muito isso, de Eu acho que nem tenho que precisa. entender. Mas, naturalmente, eu já sei mais. Então, assim, hoje eu já conheço, já sei o nome de todos os jogadores. E eu acho isso incrível. Porque, para mim, isso é superação. Eu sei todos os nomes de jogadores. E eu sei a posição deles, que também, para mim, é um diferencial enorme. Sim. Porque como eu não conheço de técnica de futebol, você saber a diferença que ocupa dentro de um time o zagueiro, de um atacante, de um centroavante, você saber exatamente como que os papéis deles são complementares e que, peraí, bicho, eu sempre soube que, óbvio, que tinha 11 porque precisa de 11. Mas peraí, por que são por que ele 11? tá ali, ele faz, sabe? Então esse processo de você, a mulher precisa ter mais acesso. Só que tem que ter acesso ou com uma amiga que não vai julgar, Isso. ou com homens que sejam mais receptivos. Eu sinto falta hoje, por exemplo. Você quer ver uma coisa que fica até a dica, porque eu acho que alguém precisa criar isso. Precisava ver um canal, não sei se existe, inclusive, porque se existir, eu não sei. Pode até existir, eu não sei. Mas eu gostaria que existisse um canal, seja Instagram, seja YouTube, um canal de educação de futebol. Mas assim, não aquela coisa chata, engessada, de senta aqui, vamos aprender o papel do atacante. Não é isso. Alguém que falasse com clareza, com naturalidade, sem aquela necessidade de eu sei mais do que você. De sabe? mostrar. Sim, sim. Onde de falar o outro- difícil, de trazer Isso. esquemas táticos. Onde o assim, ignorante que sou não eu, entende eu sou nada que o outro ignorante. tá falando. Eu quero ter acesso à informação. Eu gostaria de ter uma página. Tipo assim, eu acompanho várias páginas, né, do Bahia. Mas em nenhuma delas eu sinto isso. Eu sinto essa coisa do todo mundo já trata o assunto como se você tivesse a obrigação de saber. Sim. Observe que todo mundo que fala de futebol hoje, as pessoas elas não têm paciência para explicar o futebol. Elas querem que você já e se saiba. você não sabe o assunto, você é uma pessoa inconveniente. Você vai querer perguntar aqui agora. Pra Você quê? não entende nada disso, então você não entende e vai continuar sem entender. Na verdade, assim, o futebol, eu não acho que... E a gente acaba parametrizando pelo masculino. Por motivos óbvios. Sim. Mas a gente parametra... Eu aprendi futebol por meu pai.
Meu pai sempre soube muito de futebol, então meu professor foi meu pai. Mas eu também, além de Bahia, apaixonada, torcedora de estádio, todo o tempo que eu tinha quando eu era nova era assistindo o jogo. Então, assim, eu assistia campeonatos de fora, vários. Aliás, é mais fácil eu dizer o que eu não assistia. Sim. Porque eu assistia campeonato alemão, campeonato italiano, campeonato inglês, campeonato espanhol. Ou seja, você de fato gosta de futebol. Então, assim, quando você cresce aprendendo e assistindo futebol, você acaba de fato criando uma determinada experiência. E o futebol, ele evoluiu, eu digo que ele involuiu. Por que eu acho que o futebol evoluiu? Porque hoje você fala muito difícil, e isso é a minha crítica gigante aos comentaristas. Falar difícil seria falar técnico, né? Falar muito verdade, técnico. Não é nem técnico, é falar difícil mesmo, sem a menor necessidade, criando esquemas que você olha em campo, eles não existem na prática em campo, sabe? Inventando situações para poder tentar trazer para o futebol uma dificuldade que o futebol não tem. O futebol hoje, assim, em questão técnica de jogador, é um futebol mais fraco do que o que eu vi quando eu cresci. Eu aprendi futebol vendo times do Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, que era sensacional. Eu vi um Real Madrid de estrelas, com David Beckham, Raul, Ronaldo, Roberto Carlos, era um Real Madrid que voava em campo. Então eu aprendi futebol vendo que, na verdade, você procurava nos times o que não era craque. Sim. Hoje, quando você assiste futebol, e assim, eu sinto falta de ter tempo para assistir futebol, de verdade. Eu não assisto mais Campeonato Brasileiro assim. Eu assisto jogos do Bahia. Eu não acompanho porque algumas coisas me deixam muito revoltadas. Primeiro porque os times hoje não têm uma qualidade técnica. Segundo, o comentarista, ele tem que dizer ali que ele tem uma qualidade técnica que ele não tem. Coloca num pedestal jogadores que não é para estar num pedestal e dificulta um esporte que é fácil. Por exemplo, outro dia eu estava vendo um comentarista falando de um esquema tático. Porque o time está... Eu não sei nem se eu vou lembrar, mas ele... está no 3, 4, não sei o que lá. Eu fiz, minha gente, peraí. Aí quando eu parei para assistir o jogo, o time estava no 3, 5, 2. Era só isso. São esquemas táticos de campo. Eram 3 zagueiros, 5 jogadores de meio, que são 2 laterais e 3 de meio, que é um meia mesmo, que é aquele cara que tá mais pra frente pra armar o jogo, 2 volantes e os 2 atacantes, um atacante de beirada e um centroavante. Era isso que o time tava fazendo. Ele inventou um esquema tático como se quisesse fazer aquilo um sensacional, transformar um técnico que não é bom em técnico brilhante, transformar jogadores que, na verdade, são bons no conjunto, mas que se você pegar individualmente não jogam bem. Sim. E transformar em estrelas. Então, isso foi me deixando até um pouco mais distante do Campeonato Brasileiro em si. Eu queria ter mais tempo para assistir os campeonatos de fora. Porque, apesar dos jogadores não serem mais craques, o que é que o europeu fez? Ele trouxe o futebol para a era da disciplina. E ele disciplinou o jogador. Então, ele ensinou o jogador a jogar futebol. Que é isso? Ele transformou em fácil aquilo que a gente já sabia que era fácil. No Brasil, rolou o inverso. E é por isso que, assim... Mas não é assim que deveria ser sempre, não? Sim. Porque, assim, faz sentido as pessoas que não entendem de futebol hoje, elas se sentem muito mais distantes por causa disso. Porque elas são obrigadas a reproduzir discursos que elas realmente não entendem. E isso não é só a mulher. Eu percebo muito amigo meu que para me ouvir falar, porque quando ouve um comentarista, ele só reproduz o discurso do comentarista porque ele não entende o que o comentarista está falando. Agora, então, assim, deve existir alguma página, enfim, nesse sentido de que ensine, mas o futebol, eu acho que a gente tem que excluir esses comentaristas. Sim. Da grande imprensa, porque eles realmente falam difícil, sem necessidade nenhuma. E o futebol, eu indico a todo mundo, é você assistir o jogo. Assista o jogo. Não, comece a trabalhar os jogadores. Especialista. Quando meu marido não tá em casa, que eu assisto sozinha, porque
Observe o que eu acabei de falar. Eu assisto jogo sozinha. Gente, se você dissesse há 5 anos que eu estaria vendo o jogo sozinha, eu ia dizer, você tá louco. Silene, Isso não existe na minha vida. Eu pro estádio sozinha, então... Pois, não. Eu só abri a porta no dia e que, disse a inclusive, você. ele tava trabalhando, meu filho, eu vou pro estádio com quem? Com Carol. Eu falei, você vai só sem mim? Rolou um super ciúme, não de mim, do Bahia, óbvio, porque eu ia ver o Bahia, ele não. Mas assim, hoje eu não abro mais mão, hoje eu vou com certeza com você. E engraçado, né, que nos estádios é massa, eu falo nos estádios, como se eu conhecesse vários, conheço só a Fonte Nova. Lá na Fonte é massa, porque a torcida, parece que cada um já tem seu lugar marcado, né? É impressionante como as pessoas ficam nos mesmos lugares. Então eu já conheço metade da Fonte, eu já me sinto em casa. Inclusive, eu vou deixar o recadinho aqui para as pessoas que não vão ao estádio. Quando vocês forem, esperem as pessoas que são do lugar chegarem. Porque vocês incomodam quando vocês sentam no lugar do outro, porque torcedor é supersticioso. Eu gosto de sentar no meu lugar, entendeu? Mas tem que ter uma placa pra quem tá chegando. Você precisa deixar uma placa. Querido, este é o lugar de Carol. Mas não, de fato é assim. E assim, facilita muito pra mim, por exemplo, como mulher que vou sozinha ao estádio. Sim. E eu vou há muitos anos sozinha ao estádio. Me facilita muito ter, de fato, um grupo de amigos que vai estar sempre ali, todo mundo, naquele mesmo lugar, sentadinho. Não que isso seja uma pré-determinação pra eu ir pro estádio, porque eu vou sozinha ao estádio, porque eu vou sozinha ao estádio. Eu não fico esperando ter alguém pra me levar, ou alguém pra me buscar, ou alguém pra ficar lá comigo. Eu vou sozinha porque eu gosto do estádio. Mas, assim, facilita muito em questão de convívio. Por quê? A mulher, ela ainda é muito mal vista, apesar de você já ter muitas mulheres que vão sozinhas. Hoje eu vejo uma diferença gigantesca nisso. Você tem muitas mulheres que vão sozinhas aos estádios, que vão com um grupo de amigas, como você falou. Vamos sair, aí vai um grupo de amigas. Que vão sozinhos aos estádios, mas ainda é muito difícil. E quando você tem um grupo já de conhecidos, que você fica todo mundo ali junto, de certa forma você se sente mais acolhido. Mais seguro. Eu particularmente, eu me sinto. Eu ainda me sinto muito insegura de ir para um estádio sozinha. Eu acho que eu não iria. Eu acho que eu não ia conseguir me sentir confortável. Especialmente pelo assédio. Assim, eu já fui muito assediada em estádio. Para mim é uma realidade que eu ainda não consegui... eu não consigo lidar com isso tão tranquilamente, porque realmente existe homem sem noção em todo lugar. Isso é fato. O cara que tá te assediando no estádio é o mesmo que te assediaria em qualquer outro ambiente. Mas no estádio acaba sendo pior por causa da quantidade de homens que você tem no mesmo ambiente. Isso, exatamente. Só que você está e você encontra 50 homens. E geralmente tem aquela questão de homem que é muito babaquinha, porque é bem o típico perfil que fica assediando mulher em estádio, é bem esse homem babaquinha. Ele é o cara que sozinho ele não seria nada. Mas ele tem Mas ele tá com 30, amor, ali do lado dele. Então, se ele tá com 30, ele já se sente um incrível Hulk. Então, ele já vai pra cima de você como se, de fato, ele tivesse intimidade com você. Aí, e tem situações que eu chegava a perguntar, gente, será que eu não conheço de algum lugar? Que eu sou cega, né? Mas será que eu não conheço de algum lugar e tô sendo grosseira? Nem conheço, não tô reconhecendo, não tô enxergando o cara. Então, eu já senti isso bem na minha pele. E eu me sinto desconfortável ainda em estar no estádio. O que é, pra mim, um absurdo. Na verdade, assim... O assédio, você se sentir desconfortável com o assédio, eu acho que não é uma situação a ser normalizada. Nunca. Porque o assédio, ele não era pra existir. Aí exato. É que tá. E eu já fui aos dois extremos. Eu já o assédio é óbvio, porque eu não conheço uma, inclusive, que não passou por uma situação de assédio no estádio. Eu quero até que você conte depois, faça um paralelo como era e como é hoje, se você acha que melhorou, que piorou. Assim, a questão do assédio... Como eu era menina, tipo, muito criança, e eu fui crescendo, o assédio em si, ele acaba piorando. Porque você vai ficando adulta, vai virando mulher, vai ganhando... Enfim, sim, a visão do homem é diferente. Só que hoje a gente já tem uma diferença. Tem muitos homens já assumindo essa necessidade de proteção. Então, eles nos mesmos... estádios, você fala isso. Eu já vi situações comigo, inclusive, de vir a mim esse assédio, e do que tava do lado, que não era conhecido meu, dizer, rapaz, você é maluca? Deixa a menina. Que máximo. Então, assim, eu já vi isso acontecer, hoje. Sim. Mas eu também já passei por situações de questões, assim, de preconceito da mulher saber de futebol.
de levantar pra reclamar de alguma coisa. Eu não falo baixo. A voz é pouco grossa. Eu levantei, gritei. E no o estádio cara você que fica tá um tanto quanto pouquinho, exaltada. um pouquinho exaltado. E aí eu levanto pra falar, reclamo. O cara que tá na frente se acha no direito, que não me conhece, não anda comigo, não. Se acha no direito de levantar, olhar pra mim e dizer assim: cala a boca que mulher não entende de futebol. Entendi. Aí, assim, e eu falei cala a boca que mulher não entende de futebol, eu excluí os xingamentos que ele botou no meio dessa frase. Sim, entendo. Entendeu? Assim, eu já passei por essas situações. Hoje é muito mais difícil isso acontecer. Inclusive, nos últimos anos eu não tenho esse histórico, mas eu já tive histórico desse sentido mais de uma vez em Pituaçu, por exemplo. Na época que o Bahia estava jogando em Pituaçu, eu tive várias situações bem parecidas. Uma delas, inclusive, tinha policiais atrás de mim que levaram ele. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu teria levado adiante um processo desse. Sim, eu também. Eu Na nem hesitaria. época, eu devia ter entre 14 e 15 anos, então eu não tinha essa destreza, né? Esse conhecimento para poder levar adiante um processo desse, porque o que ele fez, você não faz isso. Não é porque a pessoa levantou e reclamou e você não concordou com o que ela tá reclamando que ela não entende do que ela tá falando. Até porque naquele momento, chega numa situação de que você faz isso e só ele que não concordou com você. Claro. Você incomodou ele, de uma certa forma. E isso também, aí já vem essa outra situação, né? É bom você ter pessoas conhecidas à sua volta porque você se sente segura nesses momentos. Só que assim, é uma situação que, por exemplo, eu já tive que gritar muito para ser ouvida no estádio. Sim. E eu falo de gritar de várias situações, tipo, não gritar só fisicamente. Sim, entendi. Entendeu? De me posicionar para ser vista, de que eu de fato entendo o que eu estou falando. E assim, ó, e eu ainda vou até mais longe. Hoje é melhor. Eu não tenho como esconder isso. Já foi muito mais difícil. Hoje é muito mais fácil. As gerações mais novas, a minha geração, a geração um pouco antes da minha, elas vieram com essa tolerância maior. E eu vou até mais longe. Muito mais importante do que ser respeitada, até porque você entende daquilo. É você ser respeitada porque você é outro indivíduo que merece respeito. Eu não concordo com essa coisa de... Aí eu vou me colocar bem no exemplo, porque eu sou exatamente assim. Eu não concordo com aquela coisa de você não entende disso, cala a boca. Só quem entende sou eu. Então, você não pode falar. Eu acho que se você não dá voz a quem não entende, ela não vai entender nunca. Né? E ela não vai conseguir manifestar, inclusive as dúvidas, porque a gente vive o tempo inteiro com tanto medo de julgamento, com tanto medo de expor a sua opinião, justamente porque você sabe que você está ali passível de crítica e justamente porque você tem medo de como a outra pessoa vai receber isso. Então, eu já condeno desde aquela galera que vem daquela história de procure se informar. Não fale sobre isso. A gente vive um movimento forte dentro do movimento antirracista, de que, de fato, os negros estão cada vez mais cansados de ter que explicar coisas que são óbvias. E eu entendo eles, enquanto alguém que sofre o preconceito na pele, estarem cansados. Jamais vou criticar. Mas eu não concordo com Silene, por exemplo, que é branca, mas que tem conhecimento suficiente para falar sobre o que é uma questão ser racista e o que é uma questão não ser racista, se colocar num pedestal de superioridade e dizer: não vou falar sobre isso não. Você não sabe se isso é racismo? Vá pesquisar. As informações estão aí. Estude. Eu acho isso de uma arrogância, assim de uma arrogância que me causa repulsa. E eu já vi em rede social, você sabe que eu tô lá, minha voz é muito ativa na rede. Sim.
Eu não tenho medo do combate, eu não tenho medo de embate, eu não tenho medo da crítica. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu me posiciono e estou sempre pronta para receber, porque sei que vai vir. Mas não concordo com as pessoas que se colocam nessa posição. Então, Sim. a gente trazendo isso para o futebol, aí você vê, provavelmente, se as pessoas que entendem de futebol fossem um tantinho mais humildes e fossem naquele ponto de, se eu gosto, se para mim futebol é algo que é prazeroso, por que não compartilhar o que eu sei, a minha paixão, para que justamente mais pessoas tenham acesso a isso? Então você se põe sempre numa situação onde a minha bolha entende disso, porque aí eu tô E só aí eu não vou abrir essa superando. bolha pra inserir mais ninguém. Isso. Então, aí eu não tô nem entrando só na questão de gênero, sabe? Você entende? Eu tô mais indo por uma questão de humanidade, porque eu acho que você não pode se pôr nessa posição de... Então, quando o cara vem de lá e fala, cala a boca porque você não entende de futebol, ele não é só um cara machista. Porque Sim. ele é especialmente machista porque você sabe que ele tá ali falando porque você é uma mulher. Seria muito difícil ele abordar um outro homem. Exatamente, ele não falaria. Mas se ele fosse tá um numa homem. condição de se sentir tão superior que me enoja esse tipo de postura. Então, assim, ó, ok, você falou uma grande bobagem, né? Vamos supor que você tenha falado alguma coisa assim que seja Silene falando. Pronto, Silene abriu a boca e tira Rodriguinho daí. Não falaria. Foi uma porque- besteira. Né? Eu não falaria, porque eu tenho muito bom senso. Mas digamos que eu estivesse, assim, extremamente feliz, tivesse tomado muita verdinha e falasse, né? Tira Rodriguinho daí. E todo mundo discordasse do tira Rodriguinho daí. Eu jamais poderia estar numa situação onde qualquer pessoa fosse cala a boca, você não entende nada. Até poderia dizer assim, olha, como assim vai tirar Rodriguinho? Rodriguinho tá arrasando. Pera aí, pô, tira Gilberto. Você entende? Então, se o cara, ao invés de me atacar, me traz pra essa realidade, me traz pra uma situação, ou então assim, com ainda mais respeito. Eu vou até mais longe, porque eu acho que respeito é ilimitado. Ou então se ele ainda vem e fala assim, ó, mas por que você acha que Rodriguinho tem que sair? O que você entende que ele está prejudicando o jogo nesse momento? Você entende quando você traz o microfone para mim e me dá o poder de falar a minha opinião, eu me desarmo no sentido de ter medo de errar? Sim. E na verdade, assim, por exemplo, a rede ao lado do Instagram, o Twitter, eu parei de fazer alguns comentários. Não, Twitter pra mim é a Por rede mais quê? difícil de você Por você que eu lidar. parei de fazer alguns comentários? Porque assim, já começa que você é mulher, então há um machismo de que o outro acha que ele pode fazer o comentário da forma que ele quiser, discordando O que é um de absurdo, você. né? O que é um A gente tem absurdo. que calar a boca, porque a gente é mulher, a gente É. precisa superar essa fase. Segundo, porque assim, o Bahia hoje vive uma situação complicada. Sim. De tudo. Financeiramente, de futebol, enfim. De uma forma geral, o clube tá numa situação complicada. E o futebol, ele não pode ser só visto como em campo. O futebol é o todo. O que é que eu chamo do todo? É o todo, é do marketing, é o financeiro, o time que está em campo, a equipe técnica, os outros times que fazem parte do clube. Porque o Sport Clube Bahia, ele tá mal, o time principal do Campeonato Brasileiro. O time de aspirantes se classificou para a próxima fase do Brasileiro de Aspirantes. O Sub-17 foi quase campeão. Então, assim, o clube, ele não é só o time principal. Sim. Ele tem um time feminino, ele tem a divisão de base, ele tem vários outros clubes. E o futebol, ele é tudo isso. E as pessoas, elas tendem a comentar futebol só aquele cabeça presa de cabresto, olhando pra frente, vendo só aquilo ali. E eu tinha essa leve intenção de ajudar o outro a abrir um pouco mais a cabeça. E eu sempre, quando eu via algum comentário, assim, muito focado, eu tendia a comentar por cima. Mas não pra mostrar que eu sabia. Pra tentar trazer o pensamento, ó, galera, tanto que os comentários eram sempre assim. Você pensou nisso, nisso, nisso? Sim. Porque, assim, se a gente pensar nisso, talvez a gente chegue numa outra conclusão. Uhum. E aí a resposta era sempre: ah, sai daqui. Ah, Que horror. você é louca, que não sei o quê, porque isso tá muito ruim. Ah, comentários, assim, sempre desqualificando o questionamento, porque, na verdade, eu entendo, assim, que a pessoa que desqualifica um questionamento,
ela não... Primeiro, ela não sabe responder. E segundo, ela ficou com vergonha do questionamento que você fez porque mostrou que ela estava errada. Sim. Só que você tem que ter a humildade de dizer que está errado e aceitar. Ou você fica como esse povo, que fica com raiva e responde com 3, 4, 5 patadas. E isso acontece muito. Eu parei muito de comentar nesse momento do Bahia no Twitter por isso. Porque as pessoas, por mais que eu queira só amplificar o que está sendo visto, as pessoas elas tendem a querer olhar só o que elas querem. Só que, e assim, pra mim também dificulta essa questão de que existem pessoas, tipo você mesmo. Você, quando você tem alguma dúvida de futebol, você manda pra mim. Amiga, e se isso é possível? Sim. Eu sou super aberta pra tirar dúvida de qualquer pessoa. Não é que eu saiba tudo de futebol, não. É impossível você saber tudo de futebol. Todo dia eu aprendo um pouquinho. A cada jogo que eu assisto, eu aprendo um pouco mais. Mas eu sou super aberta a explicar, a conversar, a debater. Inclusive, é um assunto que eu sou apaixonada. Eu amo conversar sobre futebol. A gente nem percebe. Mas as pessoas, elas têm a tendência a não querer que você ajude. Porque elas acham que o pensamento dela é o correto e vai parar ali. Então isso também dificulta a mim, que conheço de futebol, a ajudar o outro a aprender. Porque não necessariamente a pessoa quer. Eu entendo, E mas aí eu nem dificulta, colocaria... por exemplo, meu Instagram, se você prestar atenção. Eu não sei se você já percebeu. Eu não posto sobre futebol. É, quase nada. Porque é difícil. E assim, é o que eu digo. A gente tem os nossos limites. E eu concentrei sempre os meus esforços e sempre briguei muito pela minha posição dentro do estádio. E às vezes, assim, claro que é fazendo uma comparação ridícula, assim, em questão de proporções. Mas eu me sinto cansada de ter que explicar às pessoas o que é preconceito com a mulher no estádio, o que é assédio da mulher no estádio, Sim. o que é que incomoda uma mulher no estádio. Eu sou nova, mas se você pensar bem, eu disse a você que eu comecei a ir todos os jogos aos 7 anos de idade, então eu tenho 19 anos de estádio. Sim. Então eu cheguei numa situação que eu estou cansada de brigar para que as pessoas entendam de que eu entendo de futebol, de que eu amo o Bahia, de que o meu lugar é no estádio. De que não tá ali pra chamar atenção de homem. Porque eu já ouvi isso também. Eu não tô ali nem pra chamar atenção, nem pra olhar. Mulher não gosta de futebol. Mulher só vai pra estádio pra procurar homem. Não, Surreal, e de que eu não né? preciso que meu pai esteja comigo. Hoje, inclusive, não seria possível isso. Mas assim, eu não preciso que meu pai esteja comigo, eu não preciso que meu namorado esteja comigo. Sim. Eu não preciso que um tio, um avô, eu não preciso que ninguém esteja comigo. Eu, mulher Carolina, sou apaixonada por futebol e pelo meu time. Então eu vou estar no estádio. Eu tô cansada de ter que explicar por que eu tenho que estar ali. Por que eu tenho que ser respeitada por estar ali. Precisa, Então, não é assim, pra explicar, a gente precisa só estar lá. Eu acho que a gente precisa, respeitar. enquanto mulher, até, né, falando, porque pra gente é muito mais difícil. Eu acho que a gente precisa aprender uma coisa, ó. Não dá pra ficar pedindo licença pra entrar nos lugares. A gente já passou dessa fase. Eu hoje sou uma mulher que eu me coloco onde eu quiser me colocar. E eu não admito que ninguém me diga que eu não deveria estar ali. Então perceba, a gente se coloca numa posição de imposição, ou a gente não vai ter espaço. Desde o início do movimento feminista, quando a gente conseguiu ter acesso a coisas que a gente antes não tinha enquanto mulher, as coisas foram meio que conquistadas no braço. Na força, sempre. Na força. Só que então, sabe aquela coisa de, eu já nasci lutando? Sim. Não vou negar essa luta. Então, o que eu te diria até, pra você que tem essa postura, esse pensamento? Enquanto a gente perder a paciência no sentido do que você colocou. Sim. Enquanto você perder a paciência do catequizar o outro, do educar o outro, do ensinar o outro, você não vai conseguir se impor. Saia dessa posição de ter que justificar, de ter que explicar, e pegue o seu espaço e diga assim, querido, veja bem, ó, eu estou aqui. O meu lugar é aqui. E você vai achar o que você quiser de eu estar aqui. Mas você não vai se permitir mais colocar. Então, eu não deixaria de falar no Twitter. Você me conhece. Eu não deixo de falar. Na verdade, eu não deixaria de falar no meu Instagram. Eu deixei de comentar o dos outros. Ah, sim, entendi. Entendeu? De entrar na briga que já tava rolando lá. Numa briga que já tava rolando. Eu deixei... O Instagram, por exemplo, é um espaço que eu uso mais pra uma questão
pessoal mesmo. Sim. Eu posto muito pouco e tal. Mas assim, o Instagram é uma questão... Eu não posto porque as pessoas não têm um limite do que elas podem falar, nem só na questão do futebol, mas o limite da brincadeira. A gente vai vai ter um episódio aqui pra falar só sobre isso. Sobre rede social, sobre o quanto tá adoecido esse ambiente. As pessoas não têm muito essa limitação da brincadeira, do abusar, do... Eu sou muito tranquila pra tudo. Só que tem momentos e momentos. Tem situações. Tem o momento da sua própria cabeça, de como você tá naquele momento com o que aconteceu. Eu entendo, e aí, assim, eu entendo a sua posição. A minha posição na rede social é uma posição de luta sempre, porque os meus posts são sempre voltados pra isso. Inclusive, eu deixo aqui o meu adendo ao futebol feminino, porque eu postei muito essa semana sobre as meninas. Eu venho postando desde o início da Olimpíada, eu sempre postei. E eu queria, assim, eu fiquei muito orgulhosa com o que elas fizeram na Olimpíada, por uma questão de sem incentivo, sem dinheiro. O aporte que você tem ao futebol feminino hoje, brasileiro, é muito baixo. A própria seleção brasileira ganha menos do que metade do que a seleção masculina levou para a Olimpíada. Então, assim, é um valor muito pouco. E, assim, eu posto muito essa questão de posicionamento, de luta, da necessidade de você dar essa abertura. A gente fala do futebol especificamente, então eu trago o futebol feminino. Sim, claro. Porque as meninas precisam. A Olimpíada não faz terminar o futebol feminino. O futebol feminino continua. Sim. Ela não acaba numa Olimpíada, ela continua todos os dias, assim como o futebol masculino. Uhum. Tem campeonatos, tem produtos, tem tudo, e você pode consumir isso. Claro. Então, assim, eu tenho na rede social essa posição de luta, tenho. Mas existe uma limitação pra mim, a questão do Bahia. Do postar o Bahia. Porque eu não sou uma pessoa de fácil trato. Quando você pisa no meu calo num momento não tão bom. Sim. Então, assim, eu me limito na questão do Bahia, Sim. mas nunca me limito na luta que eu tenho desde sempre. A questão é porque o Bahia mexe com o seu coração. O então, Bahia na hora é que você paixão. se vê atacada na feridinha ali do coração, dói. Aí você acaba revidando e sendo mais grosseira, mais enfática, mais incisiva nas respostas. Eu perco um amigo, mas eu, enfim... Mas o Bahia é sempre a melhor seleção do mundo e ponto final. Ponto final. Mas assim, mas essa posição, o que eu digo que eu tô cansada, é porque assim, é muito difícil você estar todos os dias tendo que reafirmar que o futebol feminino não acaba numa Olimpíada. Porque eu fiz esse mesmo discurso quando a Copa do Mundo feminina acabou. E eu percebo que a Copa do Mundo feminina acabou e o futebol feminino só renasceu para a população na Olimpíada. Então, você faz um discurso, você tem um discurso como o de Marta, que é um discurso de... E quando eu não tiver mais aqui, o futebol feminino vai acabar. E eu percebo que você fala, você mostra e não muda. E não é só isso, não é só a questão do futebol feminino como esporte. É a questão de... Você fala do assédio no estádio. O clube se posiciona no assédio no estádio. Mas aí, todo dia que você entra no estádio, você sofre um assédio diferente. Então, assim, chega um momento que eu acho que todo mundo que tá... Eu me considero na linha de frente porque eu passo por isso há muitos anos. Uhum. Então, assim, quando você tá na linha de frente o tempo todo com isso, você acaba ficando cansada, às vezes, de ter que estar todo dia, não é nem explicando, é ter que estar lutando mesmo por isso. Mas a verdade por é que essa a posição, vida da mulher, sabe? A vida da mulher... mulher... lutar o tempo todo. Aquele discurso É lutar o tempo inteiro. Aquele discurso que eu vi uma atriz fazendo, de que, tipo, eu não posso ser fraca hora nenhuma. Não, eu não pude. Quando eu chego no estádio de futebol, eu não tenho um minuto que eu não tenha que ficar atenta 100% do tempo no que eu estou prestando atenção. Eu assisto o jogo, eu estou prestando, claro, 90% de atenção do jogo, mas aqueles 10% eu tenho que estar atenta com quem está atrás de mim. Se não for alguém conhecido, eu tenho que estar atento com quem encosta do meu lado. Eu tenho que estar atenta se eu for ao banheiro, se alguém está me seguindo. Eu tenho que estar atenta se eu vou ao bar, de ninguém está coxando em mim. É insuportável. Então, isso. assim, o meu discurso de cansaço é esse. De quando você está inserido nisso e você tem que estar todo dia brigando porque aquilo não muda. A gente até passa por um processo de evolução, pelo menos no acesso à informação, mas a mudança de atitude ela precisa vir de berço.
Eu defendo isso ferrenhamente. Eu acho que o que a gente precisa é investir na educação da geração que está vindo. Porque é muito difícil você colocar na cabeça de um homem hoje de 40, de 50 anos de idade que ele é um estúpido. Quando ele vai para o futebol, por exemplo, quando ele está dentro de um estádio, por exemplo, e quando ele olha para a mulher porque ela está com um shortinho e ele se sente no direito de ir lá e passar a mão. Ele merece tomar um soco no meio da fuça. É isso que ele merecia. Só que assim, infelizmente, quantas pessoas revidam? Quantas de nós não se sente com medo, inclusive de anunciar? Porque observe quantas mulheres são assediadas mesmo. Não fala. E sequer, e só comentam com uma amiga quando chega em casa. Porque ela se sente envergonhada. Porque a gente é colocada num papel pela sociedade, onde, mesmo sendo vítimas, somos responsáveis. Foi pro estádio de shortinho, por quê? Não foi de calça, por quê? Eu já fui assediada bizarramente no estádio com essa calça que eu tô aqui hoje. Eu estava de calça com essa mesma calça. E aí? É normal. Eu tava de calça. A desculpa se eu tivesse de short é porque foi de... Tava de short. Mas tá usando uma calça muito colada. A calça tem que ser folgada. E aí você põe uma calça folgada. Tem que usar uma burca. Aí você vê caso de assédio e de estupro de uma freira. Pois é. Ou seja, o problema está na vestimenta? Nunca estará. O problema está justamente nas mentes doentias masculinas. Mas aí eu vou lhe dizer que assim, eu me sinto cansada, me sinto. Mas aí sempre tem aquele momentozinho de esperança, né? Que é quando eu vejo outras como eu, que começam a entrar nessa... a tomar a frente e a brigar. A torcida do Bahia hoje, graças a Deus, temos uma torcida organizada feminina. E o número de sócia, e o número de sócia, eu diria, assim, hoje a gente vai pro estádio, como eu falei, a gente vê grupos de amigas, só tem mulher, elas não estão lá com ninguém, vai todo mundo junto assistir. Eu me sinto muito, assim, às vezes reenergiza a gente, quando a gente vê que a nossa luta não é mais tão solitária, né? Então, assim, o Bahia hoje tem as Tricolocas, que é uma torcida puramente organizada feminina, mas que, assim, elas precisam de uma certa proteção. Você vê porque elas ficam do lado do MTT, que é uma outra torcida organizada mista, que é justamente, eles são amigos, os organizadores das duas torcidas, que é justamente uma questão mesmo de proteção. Sim. O MTT fica ali sempre atento ao que está sendo feito com as meninas. Ainda não é uma torcida que consegue ter uma independência, assim, eu não vejo na prática. Eu vejo muito, na teoria, as meninas brincam muito, gritam muito, torcem muito, mas na prática eu ainda vejo essa correlação das duas torcidas. Mas eu fico muito feliz quando eu vejo, tipo, pessoas... Eu sou muito aberta a levar as pessoas pro estádio, mas todo mundo que eu levo pro estádio, você sabe porque eu fiz isso com você. Eu tenho uma tendência a dizer, aceita as pessoas, precisa de alguma coisa, me fale, quer tirar uma dúvida, me avise. A gente vai com muita consciência do que faz. Eu tenho uma outra amiga também que começou a ir pro estádio comigo, então eu já chego junto, já chamo, já ensino. Mas aí você já ensina. Cuidado com quem tá entrando atrás de você. Se a gente vai pro estádio, vamos mais cedo. Sim. A gente não entra na hora do jogo, na hora da saída, espera todo mundo sair pra gente sair. Não sai junto com todo mundo. Alguns cuidados que eu acho que nós, enquanto mulheres, vamos sofrer a vida inteira. E aí, assim... eu não consigo ver, eu nem consigo imaginar o dia em que eu não vou ter que dizer pra minha filha, ao sair de casa, quais são os cuidados que ela precisa ter. Era o sonho, né? Mas assim, a gente não consegue. Se você já orienta um menino, imagine como você não age com a menina. Com a menina, né? Exatamente. Então, assim, agora é isso. Me reenergiza ver pessoas nessa mesma luta que eu, sabe? Ver que hoje... Nós somos muitas, nós não somos mais poucas. Sim. E assim, na última eleição do Bahia, eu percebi muito isso. Porque a própria campanha de Belitani dá tanto... Eu falo de duas específicas, que é a Convergência e a Revolução Tricolor. Elas tiveram muito esse foco no feminino, em fazer... Em abrir um espaço, né, para as mulheres. Não é só abrir o espaço, é de fazer questão de que no Conselho Deliberativo tivessem essas mulheres em primeiro lugar. A Convergência trouxe várias mulheres nas primeiras posições de eleição. A Revolução fez a mesma coisa. Então, assim, quando você tem os dois maiores grupos do seu... porque é como se fosse partido político. Sim, mas são bem similares.
São bem similares, mas assim, o Conselho Deliberativo é um grupo de pessoas, é dividido por percentual desses partidos que ganham. E assim, é muito bom você ver os 2 maiores do seu time tendo essa preocupação de ter mulheres no Conselho Deliberativo. Sim, com certeza. Na verdade, é reflexo de uma luta que já vem de muito tempo, né? Agora a gente só está conseguindo enxergar na prática o reflexo dela. Então, é por isso que quando a pessoa nega o movimento feminista, eu quero morrer. Principalmente quando eu vejo uma mulher negando o movimento feminista, porque você sabe que aquela pessoa não sabe nada de história. Aquela pessoa não sabe nada de conquistas, né? Porque é tão básico de onde veio. Isso não nasceu hoje. Não. Se hoje tem espaço no Conselho Deliberativo de um time de futebol para as mulheres, essa luta começou lá atrás. Ela precisa ser não só reforçada, como validada. Então, a importância do movimento. Então, assim, tem coisas que vão te trazendo, né? Deixa eu te levar para um outro assunto, porque, meu amor, se eu deixar, você vai ficar aqui até amanhã de manhã falando do seu amor pelo Bahia, e você não para nunca mais de falar sobre esse amor do Bahia e sobre todos os detalhes, mas a gente tem que falar de tudo. Sabe o que eu quero que você me conte agora? Uma coisa que eu vou calar a boca. Você vai fazer, assim, um monólogo, porque essa parte, minha filha, eu realmente não entendo nada. A gente sabe que o Bahia está Nem vou falar assim, vou mudar meu discurso. A gente sabe que o Bahia está temporariamente... Pronto, melhorei. Me coloquei no lugar de torcedora de novo. Temporariamente atravessando uma fase ruim. Que, na realidade, o futebol é composto de altos e baixos, isso é indiscutível. Então, não venha esperar de um time de futebol estar o tempo inteiro na crista da onda ou estar o tempo inteiro lá perto da zona de rebaixamento, porque ele vai sempre oscilar. Isso faz parte do futebol e esse movimento eu já entendo e já naturalizo. Antes já sofria a cada derrota. Hoje já respiro na derrota e falo, calma. Faz parte. Mas eu queria que você explicasse hoje o esquema tático do Bahia, tá? Não só porque eu realmente acho que você entende super do assunto, porque eu também quero aprender, porque eu não sei. Inclusive, é a parte que eu não sei nada. Vou só dizer, mentira, não tô entendendo porra nenhuma. Mas prometo que vou estudar e vou ser melhor. E um dia falaremos disso assim mais dignamente. Mas eu quero que você explique por que você entende, qual é a leitura que você faz do momento dessa fase do Bahia, que na verdade já vem desde o ano passado, né? Não é uma fase tão boa. E assim, o que você entende de falha técnica? E eu quero que você seja mais técnica mesmo, no sentido de falar de avaliação de futebol. E qual seria a sua proposta? O que você entende que poderia ser diferente, a gente poderia mudar e isso funcionaria, né? Até porque depois eu quero todas as pessoas lotando os nossos comentários, concordando ou não com você. Não precisa tá tudo tranquilo, tá tudo tranquilo. Tá tudo de boa. Quem quiser me procurar pra gente fazer esse bate-papo, a gente conversa. A verdade é assim, começando pelo ano passado, o ano passado foi uma surpresa. Por que o ano passado foi uma surpresa? A gente tinha um time que tecnicamente estava montado pra não ser ruim, pra ser um time bem estável, bem mediano, porque a gente tinha jogadores em crescimento, a gente tinha Gregory, tinha Flávio, Gilberto numa fase não muito boa, mas uma fase regular. Então, a gente tinha jogadores de um time pra estar ali do meio pra cima da tabela, entre o oitava posição, enfim. E nós fomos surpreendidos por uma pandemia. Quando a pandemia iniciou, que o futebol parou, que o Bahia voltou, mesmo mantendo os jogadores, nós tivemos uma surpresa muito ingrata, porque esse time não compactou. Como é compactar? O time de futebol, ele não só é feito de habilidades individuais, ele é feito de um conjunto. O conjunto, ele tem que fechar. Se não fechar o conjunto, você pode ter os 11 melhores jogadores do mundo e eles não vão jogar bem. Então, o time de futebol, ele pode ter jogadores medianos, mas se o conjunto for muito bom, ele vai ser campeão brasileiro facilmente. E isso não aconteceu com o Bahia. Mas quando você fala desse conjunto, para eu entender, porque eu realmente não entendo. É quando os 11 estão se dando bem. É quando você fala que existe uma convergência entre técnico e jogadores, ou quando você fala de entrosamento em campo? Tudo. O entrosamento da comissão técnica e dos jogadores em si em campo. Quando você tem esse entrosamento, você consegue muita coisa. Então, assim, isso não aconteceu. A gente teve Roger Machado, não conseguiu fazer isso. O Roger, inclusive, é um técnico que foi muito cabeça dura, porque muito foi por culpa dele. Ele não fez mudanças que eram necessárias em determinados momentos, não conseguiu achar a posição de Rodriguinho.
Que foi algo, inclusive, que só Dado encontrou a posição que o Rodriguinho rende melhor. Porque o Rodriguinho, ele não rende no meio, ele rende aberto, mas mais pra frente. Ele rende como se fosse um atacante, mas ele é meia. Então, o posicionamento de Rodriguinho só foi encontrado por Dado depois. Então, a gente foi surpreendido pela pandemia, o time não voltou, Roger não acertou montar o time. Mano Menezes, eu não gosto de técnico estrela. Deixo muito claro isso. Porque eu acho que técnico estrela só monta time de estrela. Ele precisa ter uma base boa, né? Precisa ter profissionais bons. É. Pra ele montar ali na cabeça dele. Isso, pra ele... Porque quando ele só sabe montar aquele time que o profissional sabe fazer 100%. Sim, entendi. Ele não prepara ninguém. Não. Então, assim, o técnico padrão é aquele técnico que consegue pegar jogadores que não são tão bons e montar um conjunto, ganhar um entrosamento para poder fazer o time jogar. Que foi o único que conseguiu fazer isso foi Dado. Então você já está dizendo que você apoia a permanência de Dado, porque a torcida está dividida, né? Calma. Metade da torcida quer a cabeça de Dado. O problema de Dado, e aí a gente já vem para esse ano. Eu não gosto de criticar ou pedir cabeça de técnico quando você não dá a ele um time bom o suficiente para ele montar. O que é bom o suficiente? Não é um time de estrela, não é um time velho. É um time que pelo menos tenha todas as peças em cada posição necessária. Sim. O Bahia hoje não tem isso. Quando a gente virou o ano, que na verdade não é virar o ano, né? Porque 2020 terminou em 2021. Então, assim, quando a gente virou o campeonato, a gente vendeu Flávio, Gregory. Você perdeu suas duas referências de marcação. A gente deu sorte, mas Patrick é muito novo. E não tem a mesma qualidade de Gregory na marcação. Então você perde a referência do cabeça de zaga, que é aquele cara que fica na frente da zaga. Que é o primeiro volante. Quando você perde a referência do primeiro volante, você desestrutura a marcação, todo o sistema de marcação. Inicialmente, Patrick deu conta, só que ele é um menino. E o jogador muito novo, ele não tem experiência. E futebol também passa pela experiência. Aí você chegou com Douglas numa fase complicada, que é o goleiro. Sim. Aí a gente deu a sorte de Matheus Teixeira, mas foi o que a gente uma vez conversou. Matheus Teixeira não tem experiência, então falta em determinados jogos aquela questão do segurar a bola um pouco, acalma o jogo, cai no chão para ser atendido porque o jogo tá difícil. Não tem essa experiência, também dificulta. Aí a gente tinha uma zaga. Quando a gente conseguiu que Juninho encaixasse junto com Conte se machucou. Aí eu fiquei testando alguém no lugar de Conte que não tem. Porque hoje o Bahia de zagueiro bom só tem Conte. Porque eu vendi o outro que tava bom, que era Juninho. Aí o Bahia tentou Liger, não funciona, não é bom. Já deu pra anotar, eu tomei 3 gols. Todos os 3 do jogo do Atlético Mineiro foram por culpa dele. Ele falhou na marcação. E aí eu venho no jogo seguinte com Luiz Otávio, que também falhou nos 2 gols do Atlético Mineiro. Então você pega uma zaga, que eu tenho 4 zagueiros no elenco, só um funciona. Não tem técnico que monte uma zaga boa em que só um zagueiro funciona. Entendi. Aí você tem 2 laterais, um lateral direito e um lateral esquerdo. As pessoas não lembram, mas Matheus Bahia também é novo. Só que aí você faz assim, critica Matheus Bahia, mas pra botar quem? Capixaba? Que não Capixaba marca ele mesmo jogando futebol. Até eu sei. Gente, ele não é bom. Ele marca ele. Eu fico olhando assim, eu fico, meu filho, pelo amor de Deus. Ele fica parecendo... Desculpe até o termo, mas é o termo que a gente usa no futebol. Ele fica parecendo um peru tonto, rodando a bola. Aí você chegar na lateral direita, se Nino Paraíba não jogar, você não tem lateral. Porque o lateral que bota no lugar, que é Renan Guedes, é novo, não tem experiência e não tem a mesma habilidade. Ele não ataca bem, ele marca. Então, você ganha na marcação, mas você perde no ataque. Eu tô começando a querer chorar, porque eu não tô achando mais solução. Tô achando que a gente vai pra zona de rebaixamento aí. Porque se você não achou solução, imagina Dado. Não, aí você vai...
A questão toda é, eu falei isso, eu tô falando só do sistema de marcação. Sim. Quando você chegar pra frente, dá vontade de realmente chorar. Tá. Quando eu chego no meio de campo do Bahia hoje, eu sinto vontade de chorar. Por quê? Você faz assim, Jonas tá jogando bem. É jogador que a gente chama de jogador pedreiro. O que é o jogador pedreiro? Todo jogo ele... É porque Gregory fazia isso, não era pedreiro, mas enfim. É o jogador que ele vai tomar um cartão amarelo por jogo. Por quê? Ele bate muito, ele é pesado. Ele não serve pra marcar quando o outro time é muito rápido. Ele joga bem? Joga. Serve pra suprir a situação? Serve. Mas não é aquele jogador que eu vou dizer a você que é dos sonhos. Patrick, quando tá bem, é o meu jogador dos sonhos, porque ele consegue marcar muito e marcar rápido. Só que é o que eu falei, não tem experiência, é só um menino. Você não pega um menino e bota numa posição que é extremamente importante pro time, que é o primeiro volante, que é aquele primeiro combate quando o outro time ataca. E aí você vai chegando mais pra frente. Aí eu tenho Daniel. Quando o Daniel não joga, eu só falta rasgar os cabelos. Porque não tem. Galdesani entra, misericórdia. Eu só falta morrer com Galdesani em campo. Péssima aquisição, né? Mas não é que é uma péssima aquisição. Eu acredito, inclusive, que é um jogador que ainda não foi encontrado a posição que ele joga bem. Porque eu já vi Galdesani jogar. Então aí é falha técnica. Isso é uma falha técnica, mas se você pensar bem, você só pode botar o jogador na posição dele se você tiver o resto do time nas posições. Entendi. Senão você tem que ficar mudando ele Senão pra você... encaixar no grupo Galdesani todo. hoje, se você olhar, ele nunca jogou um jogo na mesma posição. Nem fazendo a mesma função. Cada jogo que ele entra fazendo uma função diferente. Aí você chega mais pra frente. No caso, eu saí de Daniel, vou pro outro lado. Porque o Bahia joga com 2 volantes de saída de bola. Que é cada um por um lado do campo, pra poder fazer o toque de bola da zaga pro ataque. Uhum. Quando você chega do outro lado, aí o povo fazia assim, porque vendeu Tassiano, porque Tassiano um amor. Velho, desculpe quem gosta. Pra mim, Tassiano é jogador preguiçoso. Tassiano não marca. Tassiano me aparece no jogo com 2 bolas só. Ele faz 2 jogadas e acabou o jogo pra ele. E hoje você não tem outro jogador dessa função. Eu gostei de Ronaldo no último jogo do Atlético Mineiro. A gente tomou 2-0, mas eu gostei de Ronaldo na posição. Porque é um jogador esforçado. Mas eu preciso de um jogador com a qualidade de marcação e a de saída de bola, que era o que Flávio fazia no ano passado. E que hoje o Bahia não tem. Tá, mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Até pra gente conseguir ir caminhando pro final. Como que você faria de sugestão? Carol, hoje Dado está sendo despedido da sua função. Você foi contratada. Não tenho a menor ideia. Eu sei o que você vai me perguntar. Preste você vai mandar atenção. eu escalar esse time. Exatamente, eu quero a escalação dos sonhos. Porque observe... Aí eu vou falar do que eu acho. Aí é um mero achismo, né? Porque, de novo, eu vou reforçar que eu não tenho conhecimento técnico no que eu tô falando. Mas o que eu penso? Que eu, enquanto técnica, é porque aí eu já me coloco numa função assim. Eu tô numa empresa, Sim. né? Eu sou a gerente da empresa. Então, Dado é o gerente. Eu tô com um pepino pra resolver. A sua equipe é essa aqui, filho. Presta atenção. Tire o melhor de cada um. Eu concordo. Você é pago para resolver o problema. Qual é o problema? Ganha o jogo. Se não está funcionando desta forma, teste 30. E isso é o que Dado tem de positivo. Ó, teste 30, certo? Até quando eu vou testar? Até o fim dos seus dias. Você vai morrer testando, porque você é gerente. Então, se você pega uma empresa, enquanto técnico, né? Eu pego lá o meu time, falo assim, olha, presta atenção, isso aqui é o máximo que eu consigo tirar. Me dê novos jogadores. Você está dizendo para o dono da empresa, sabe o quê? Eu sou incompetente para gerir esse negócio. Por que eu sou incompetente? Porque eu não consigo resolver o problema. Então, eu não tô querendo que ele faça milagre, não. De novo, eu tô falando aqui sem eu tenho tanto conhecimento técnico que estou fazendo uma associação a uma empresa normal. Porque eu realmente, para não falar besteira, eu vou falar do ramo que eu entendo. Então, eu não vou falar aqui da parte técnica, porque eu não saberia fazer essa avaliação dentro dos termos do futebol. Sim.
Mas o que eu entendo é que se eu lhe dei a função, você precisa extrair Dá o o seu melhor. retorno. Então me diga, o que você, Carol, demitidado porque ele é incompetente? Estou lhe dando a função nesse momento, estou lhe dizendo o que você faria. Porque assim, tem que haver uma forma de você extrair o melhor dos jogadores. Aí a gente vai de novo fazer lá a associação ao que você falou do futebol europeu. Na Europa, eles Você se estão ensina. ensinando. Se eu entendo que eu tenho uma equipe de futebol que precisa me dar um resultado e esse resultado não está sendo alcançado, prepare melhor os seus funcionários, os seus jogadores. Então, assim, se eu sei, por exemplo, que Rodriguinho funciona bem lá mais solto para poder avançar e fazer um papel de atacante, nem sei se é exatamente isso, mas foi mais ou menos o que você quis dizer. Se eu sei que Rodriguinho funciona bem assim, é porque eu estou conseguindo, no auge da minha função de gerente da empresa, eu estou conseguindo tirar o melhor de Rodriguinho. Por que eu não sou capaz de tirar o melhor de todo mundo e fazer essa leitura? Eu vejo que dado mexe muito pouco. Agora, no último jogo, né? Nem posso falar do último jogo, porque tem temporais. Agora, no jogo que foi contra quem? Contra o Atlético, ele mudou a formação. Ok, ele inovou, ele fez um monte de coisa que eu vi várias pessoas criticando que não estava certo, inclusive trocar, por exemplo, o goleiro naquele jogo. Ok, mas ele pelo menos testou. Ele pelo menos mudou alguma coisa. Só que não é a postura normal dele. Você vê que ele vem repetindo formação. Assim. Aí o que você faria? Qual é a sua sugestão pra gente encerrar? Primeiro ponto. Esse ensinar a jogar futebol vem da divisão de base. Isso é um projeto a longo prazo que o Bahia vem tendo. O Bahia vinha fazendo isso, se não fosse a pandemia, a gente estava seguindo com esse curso perfeitamente. Segundo, a minha opinião, porque isso é uma questão de opinião. Sim. A minha opinião, olhando o todo hoje do futebol brasileiro, e técnicos e jogadores, eu não vejo um técnico que venha para resolver. Eu não vejo um técnico que tenha conhecimento de futebol para conseguir tirar desse time do Bahia alguma coisa melhor do que o que Dado está fazendo. Então você acha que mudar dado não é o caminho? E por isso eu acho que mudar dado não é o caminho. Eu acho que Belitani e a diretoria de futebol, porque não temos mais um diretor, né? Temos uma diretoria, precisa trabalhar para trazer peças de reposição para quem ele vendeu. Porque quando ele vendeu Ramires, Eric Ramires, quando ele vendeu Ramon, quando ele vendeu Marco Antônio, quando ele vendeu Alisson, não que Alisson não era bom, mas assim, quando ele vendeu Juninho, Flávio, Gregory, ele não trouxe reposições. Ele precisa repor o elenco para dar condições de futebol. Porque o futebol, ele é um pouco diferente de uma empresa nessa situação. Porque não adianta você querer extrair o máximo de um jogador que você já extraiu. Tem jogadores que eles estão ali que eles não vão dar mais do que aquilo. Tem jogadores que são ruins mesmo. Sim. E que ele tá ali jogando e ele já tá no limite dele, não vai ter jeito. E é o que eu falei. Hoje no futebol você não tem um técnico que consiga pegar um time ruim e transformar num time bom. Eram poucos os técnicos que faziam isso e todos eles se aposentaram. Eu aprendi futebol com Evaristo de Macedo. Eu vi René Simões montar time ruim e fazer bom. Eu vi Carpegiani pegar jogadores ruins e fazer time bom. Eu vi Joel Santana pegar jogadores ruins e fazer time bom. Hoje, eu não vejo no futebol brasileiro técnico de futebol pegar time ruim e fazer time bom. Eu vejo técnico de futebol pegar time mediano e manter mediano. Entendi. Ele não consegue sair do feijão com arroz. Então você acha que o segredo do sucesso no futebol não está necessariamente no técnico que guia, e sim na qualidade dos jogadores? Também. Eu acho que o Bahia hoje precisa investir em Dado por um porém. Dado é um técnico em evolução. Sim. E assim, é óbvio, né, que é uma aposta, mas sempre vai ser uma aposta. Mesmo você pegando um técnico experiente, ele vai ser uma aposta. Sim. Mas quando você pega um técnico em evolução e você vê que ele evolui para melhorar, o time vai crescer com ele. Então, eu acho que assim como você investe numa divisão de base para ter jogadores profissionais daqui a 5, 10 anos bons, você investe também num técnico que vai lhe dar um retorno, mas é um retorno um pouco mais a longo. Sobre Dado é que ele tem uma forma de escalar com hierarquia de jogadores.
e que as pessoas criticavam muito isso. Eu li algumas pessoas falando sobre a questão da hierarquia dos jogadores. Então, que ele não escalonava de acordo com a necessidade do time. E sim, tipo assim, né? Que determinado jogador A, B e C precisam estar ali, foi a leitura que eu fiz, tá? Posso até ter feito uma leitura super errada. Eu nem vi isso, não. Mas assim, né, eu já vi alguns comentários assim, de críticas, né, sobre dado, muito fortes que falavam isso. Então, tipo assim, que ele priorizava determinados jogadores que precisavam estar ali em detrimento de outros. Isso, e que isso é que fazia com que ele não mudasse. O que eu vejo muito de dado as pessoas reclamam muito do time titular que dado usa. Só que se você for olhar no elenco do Bahia hoje, o time titular que Dado usa são de fato os melhores jogadores que ele tem. No jogo da Chapecoense, quando ele tirou Gilberto e botou no banco para Gilberto descansar, todo mundo criticou porque ele tirou Gilberto. Ele tirou Gilberto porque Gilberto precisava descansar. Assim como no jogo do Atlético, ele tirou Rodriguinho porque Rodriguinho precisava descansar. Só que quando você tira esses jogadores, que são jogadores que têm o potencial de nos dar um retorno muito grande, você não tem a peça de reposição para ele. E aí as pessoas fazem assim, mas podia... Vai tirar, beleza. Vai colocar quem? Vai colocar um menino de 19 anos que tá saindo de um campeonato sub-23 agora? Ou um do sub-17? Pra poder entrar no profissional, sentir o peso, não ter a experiência e não conseguir dar o retorno. E aí a torcida do Bahia, pra isso, é super impaciente. Porque ela não tem a paciência de esperar o menino crescer pra dar o retorno. E é o que acontece, por exemplo, com o Matheus Bahia. Sim. Você entende o que eu tô falando? Sim, eu acho que a situação do Bahia é muito mais profunda do que as pessoas estão querendo analisar. É muito mais uma questão de programação de diretoria de futebol do que, tecnicamente, a equipe técnica que tá ali. Entende? Entendi. É a minha opinião nesse momento. Nesse momento, eu acho que tirar dado não é opção. Entendi. Talvez mais pra frente eu mude, porque futebol é assim, é feito de mudanças. Quando você mudar, você volta aqui pra contar pra gente. Porque a gente já falou hoje muito. Pense em duas pessoas que conversam e eu tô aqui tentando me lembrar de todas as informações que você deu, porque eu vou chegar em casa e vou fazer a maior confusão. Vou ficar, meu Deus, Carol disse que é a posição dele. Manda mensagem, pelo amor de Deus. Não, brincadeira. Eu falo isso, mas assim, eu não sinto falta. Eu sou uma pessoa que eu sou muito curiosa e estudo muito sobre tudo que me interessa. Estudar sobre a parte técnica do futebol, para mim, é desnecessário. Porque não muda. Para mim, não vai mudar nada. Então, assim, eu vou continuar torcendo igual, eu vou continuar vibrando igual. Na hora que eu achar que aquele fez alguma coisa errada, eu vou xingar ele igual. Mesmo eu estando falando a maior bobagem do mundo. Preste atenção, é a minha avaliação. As pessoas não precisam concordar. Na hora que alguém errar um passe, eu vou saber me estressar com a cara dele. Então, pra mim, isso basta. Então, eu tô bem feliz aqui no meu mundinho de tricolor apaixonada, assídua. Vou em todos os jogos. E quando perguntarem sobre a parte técnica, eu ligo pra você. Amiga, explique aqui, por favor. Manda um áudio aí. Manda um áudio, que eu não tô sabendo explicar como é que funciona esse negócio aqui, não, tá? Mas eu acho que pra gente, o que fica é que o futebol é, sim, um lugar onde a gente consegue viver grandes emoções. Para mim, hoje, eu abro a boca, assim, cheia de orgulho, quando eu falo que eu sou apaixonada pelo Bahia. E, assim, a gente só sabe o que a gente quer dizer com isso quando a gente vive. Só sabe o que é estar na Fonte Nova e ver o Bahia ganhar. Quem torce pro Bahia? Porque é uma sensação, assim, é uma das sensações mais surreais que eu já vivi na minha vida. Assim, ver aquela torcida inteira vibrando. Gente, eu me emociono, eu fico arrepiada, eu falo, e o choro? Por que eu demorei tanto pra viver isso, cara? E o choro? É muito você olhar massa. Pra um lado, olhar pro outro, um monte de marmanjo chorando. E você tá lá junto, curtindo junto. Então, assim, a gente, de fato, os torcedores do Bahia é uma grande irmandade, a verdade é essa. Com todas as exceções que existem, obviamente. Mas, assim, você vai no lugar com a camisa do Bahia, as pessoas já falam, ai, Bahia! Aquela festa natural. Normal. Eu já fui em Morro de São Paulo, já ganhei drink em restaurante só porque eu tava com a camisa do Bahia. Ai, você vai ganhar só por causa da... Falei, gente, como assim? Eu vou andar com ela todos os dias. Juro. Ganhei porque ele disse que você está com a camisa do Bahia, vou lhe dar um drink extra. Então, assim, a gente se reconhece, a gente se entende, é o que eu sempre falo, só pode falar mal do Bahia quem torce pro Bahia. Não admito que o vice venha fazer comentários, não aceito, fico estressada. Isso ainda existe? Existe. Desculpa, no meu Instagram eu ultrapassei existe. O limite, né? Na verdade, a pergunta não era nem se a torcida existe, é se o time existe, né? Tá. Mas a gente deixa ainda falar, existe, vice existe. Falar. E as pessoas vão no meu Instagram me falar piadinha, eu fico
estressada. Não vinha falar mal do meu Bahia, não. Só pode falar mal do Bahia se for torcedor, porque a gente compartilha das dores e dos amores e tá tudo bem. Mas eu acho que é isso que tem que ficar, que a importância do futebol na nossa vida, o espaço da mulher dentro do estádio, o espaço da mulher como torcedora, a voz da mulher como alguém que entende de futebol, como diz Juliana Guimarães, uma pessoa que eu sou apaixonada, né, apresentadora da Band, e uma pessoa que eu conheço pessoalmente, só fala de futebol. Futebol é para quem entende. Então, assim, Mulher Entende, ela também está à frente de um programa de futebol que eu acho sensacional. E ela fala com muita maestria do que ela entende. E você fala com a mesma maestria. Inclusive, empresas contratem Caroline para ser comentarista. Enfim, e é isso para mim que tem que ficar de mais importante do nosso encontro, do nosso bate-papo. Obrigada por você ter vindo, obrigada pela sua disponibilidade, obrigada pela aula de futebol. Vou assistir isso 5 vezes. Ai, depois, vou aprender tudo. Vou falar bonito igual a você. Eu que agradeço, né? É sempre bom. Eu fiquei muito feliz com a ideia do podcast, de uma forma geral. Sim. E poder estar aqui, falar de futebol, falar de mulher, é sempre sensacional. Pra mim é um tema, eu te disse, vou ficar muito... Você me controla. Inclusive foi o maior episódio de todos os tipos que eu gravei até hoje, que fiquei registrado. Eu ainda tenho coisas pra falar, então se quiser me chamar de novo, eu estou à disposição. Vamos fazer uma parte 2. Vamos fazer uma parte 2. Mas obrigada, agradeço muito. Eu acho que todo mundo que vem comigo, mulheres, e aqui... Eu faço as brincadeiras com o torcedor... do outro time. Eu não vou falar o nome, não, gente, porque aí é um pouco demais. Mas, assim, eu vou respeitar as companheiras do outro time, que também, como eu, vão ao estádio e também passam por isso. Porque eu acho que, independente de time de futebol, existem muitas mulheres que passam pela mesma situação que eu. Então, eu acho que eu tô aqui para representar um pouquinho de cada uma delas. Então, eu agradeço muito por isso. Pedir a elas que assistam mais de uma vez. Deixa lá passando no YouTube, que assim, a amiguinha gosta, compartilha. Pega esse episódio, compartilha com todo mundo que gosta de futebol, com a torcida do Bahia inteira. Eu quero, assim, recorde de visualização, entendeu? E aí eu agradeço muito. De fato, é uma conversa que rende. Rende muito. Então. Mas obrigada, viu? Até a próxima. Beijo para todo mundo que acompanhou. Segue o nosso canal, ativa o sininho e não sai daí não, que a semana que vem tem mais.